Graça e paz, irmãos. Reverendo Carlos Lima, Igreja Presbiteriana de Fontinha, nesta quinta-feira, neste serviço de adoração ao Senhor, de oração e também de estudo bíblico através do breve catecismo de Westminster. Convido a você que faça parte agora desta grande família da Igreja da Fontinha. Nós ficamos aqui na Estrada da Fontinha, número 220, Bento Ribeiro. Estaremos nesta noite estudando também a pergunta número 23, que fala sobre os ofícios de Cristo, que é o ofício de profeta, de sacerdote e rei. Nessa pergunta, nós falamos de modo generalizado. Nas outras perguntas ou em outras semanas falaremos de modo pormenorizado, ou seja, de cada um dos ofícios, tá bom? Que Deus então nos abençoe você. Vamos orar pedindo orientação de Deus. Querido Deus e amado Pai, louvamos, bendizemos o teu nome. Neste momento em que nós adentramos a tua presença, Senhor, pedimos orientação, pedimos a tua força, pedimos que o Senhor seja conosco, seja com a tua igreja, Pai. Nos abençoe, jogue por terra tudo aquilo que não pertence ao Senhor, nos dê paz, nos dê ânimo, Senhor, para fazer a tua obra, Pai. E se algum drama, dilema, angústia existir em nossa vida, Pai, que o Senhor também trate, Senhor, segundo a tua vontade, de inferiorizar esse sentimento, Pai, para que nós possamos louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Que assim seja, assim louvamos, assim bendizemos o teu nome, em um nome do Senhor Jesus, na força do Espírito Santo. Amém. Queridos, amém. Vamos, então, para o nosso estudo neste momento. Quando lemos a pergunta 23 do nosso breve catecismo, ou catecismo de Westminster, nós temos a seguinte indagação: que ofícios Cristo exerce como nosso Redentor? Olha bem as perguntas. Ofícios cargos, posições, lugar de ação dentro de um teatro de operações. Esses são os ofícios. Mas também ele exerce como nosso Redentor. Nós estamos entendendo e lemos também nas perguntas anteriores que Cristo é o nosso Redentor. Vimos na pergunta anterior o que significa isso, né? Da redenção, da nossa culpa, do nosso pecado. Então, na resposta, Cristo, ele, como nosso Redentor, exerce os ofícios de profeta, aí temos os versículos, sacerdote, temos os versículos, e rei. Tanto, e preste atenção, no estado de humilhação, como no estado de exaltação, como no de exaltação, temos os versículos. Queremos dizer com isso que no estado de humilhação é no estado humano, quando ele se tornou homem, ele se humilhou. E também no estado de exaltação é quando ele voltou à posição de Deus, o seu trono, lá nos céus, né? Dos dois estados, tanto como homem como Deus, ele sempre exerceu e exerce esses ofícios. Jesus, como verdadeiro Deus e como também verdadeiro homem, ele exerce esses três ofícios que são exigidos dentro do relacionamento secular ou religioso entre os homens, né? Então, esses três ofícios são dos intermediários. Até então, antes da encarnação de Cristo,
haviam esses intermediários pelos quais Deus exercia o seu contato com o seu povo. Como profeta, ele falava ao seu povo. Como sacerdote, ele ouvia as mensagens do seu povo. E como rei, ele julgava e governava o seu povo e usava intermediários. Mas agora nós temos o Cristo encarnado, que toma todos esses ofícios e então não se precisa mais da intermediação humana. Vamos lá, vamos prosseguir? O que nós queremos dizer quando falamos que Cristo é o profeta perfeito? Lá em João, capítulo 1, João fala que o Verbo se fez carne. E ele é o perfeitíssimo. Ele não é só perfeito, mas há um superlativo aí, irmão. Ou seja, ele é o perfeitíssimo intérprete do Pai. Porque ele, sendo Deus e vivendo na Trindade, ele vive em excelentíssima comunhão com o Pai. Então, poderíamos dizer também que ele é um atualíssimo legislador, capaz de, falando com Deus, que realmente é, né, que ele é Deus, ele pode então atualizar e aprofundar os mandamentos de Deus. O que nós queremos dizer com isso, queridos? Os antigos profetas, eles só eram transmissores da lei, da vontade do Pai. Mas agora nós temos Cristo, que entende a suma desta lei, que entende a vontade de Deus. Ou seja, que ele é muito mais que um mero profeta humano, é alguém que sabe o que a Trindade quer, que o Deus Trino quer. E nós, quando lemos lá em Mateus, nas antíteses do Senhor, sempre ouvimos lá no texto, olha, você ouviste o que foi dito pelos antigos, né, em algumas traduções? Eu, porém, vos digo. Ou seja, até então, os antigos tinham uma percepção eclipsada, uma percepção diferente, talvez, daquele princípio mais profundo do que Deus queria. Mas agora, como profeta, o Senhor sabe transmitir a verdadeira vontade de Deus. As pessoas até então faziam algumas coisas por mero ritual, mas agora o Senhor atualiza. As pessoas prestavam, por exemplo, culto a Deus lá, cumprindo os ritos da lei, levando o animal, derramando o sangue necessário na quantidade séria, mas havia muito mais do que aquilo no envolvimento na adoração de Deus. O Senhor fala, olha, se você for prestar esse mesmo culto, com todos esses ingredientes corretos, mas chegar ali e descobrir que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa tudo ali no cantinho, volta, reconcilia-te com teu irmão, e depois vem, e aí então entrega a tua oferta, o teu culto a Deus. Olha só, isso então não é algo de uma interpretação mais profunda do que a mensagem profética da época do Senhor Jesus? Não ultrapassa a percepção dos homens que transmitiam como profetas os conselhos, os ditames de Deus? Então, nós podemos dizer que Jesus é o sumo profeta, é o profeta perfeito, porque vem trazer a mensagem de Deus. Prosseguindo, o Messias não é apenas o boca de Deus, como eram os profetas, mas que é a semelhança do Antigo Testamento, mas é o próprio Deus encarnado falando aos homens. É algo divino,
é algo mais profundo, por isso que nós falamos que ele lá em cima é perfeitíssimo, porque ele é o Deus falando da sua própria vontade. Todas as profecias de Israel, irmãos, elas realizavam-se consumando em Cristo a vontade de Deus. Depois da encarnação do Filho de Deus, o profeta e esse ofício profeta cessaram. As profecias revelacionais desapareceram. Os profetas que verbalizavam esses recados, eles caíram agora em desuso, eles não são mais necessários. E por isso, então, que algumas vezes eu falo com alguns irmãos, e alguns irmãos têm alguma dúvida, os profetas da atualidade, e muitos até se dizem profetas, eles não se assemelham aos profetas que são preconizados na palavra de Deus, porque todos os profetas profetizaram até João, né? O que o Verbo encarnado tem a nos dizer está contido de modo edificante e revelador aonde? Na palavra de Deus, no Novo Testamento. Nada pode ser acrescentada, né, ou se acrescentou ao Novo Testamento, porque ali também estava a palavra de Deus, mas também nada vai se adicionar ao Novo Testamento, porque ali é a palavra de Deus para os nossos corações. Se você ler lá em Hebreus capítulo 1, dos versos 1 e 2, Deus antigamente falava pelos profetas, aos pais. Agora ele fala pessoalmente por Cristo, o Filho. Algumas pessoas hoje querem trazer essas mesmas mensagens nos modelos de 800 anos antes de Cristo e com revelações para a vida das pessoas, como fosse uma religião esotérica, como as pessoas que gostam aí de consultas em pessoas que querem predizer a vida delas. E tem aquele pé de saber o futuro. Nós não precisamos saber o futuro. Cristo já nos falou do futuro. E o nosso futuro é o céu para a glória de Deus. Só precisamos cumprir a palavra de Deus. O último profeta da antiga dispensação foi João Batista. O primeiro e único profeta revelador da nova dispensação é Cristo. E depois de Cristo falar, irmãos, qual outro homem pode trazer nova revelação superior à de Cristo? Então tome cuidado quando alguém... Olha, eu tenho uma profecia para você, tá? Qual é a profecia? Então chame aquela pessoa, escreva aquela profecia no caderno e peça ela para assinar. Agora, nada de coisa subjetiva, né? Olha, você é um abençoado. Você não. Pergunte a ela, vai acontecer? Então me dê a profecia correta. Quando? Né? Porque a Bíblia falava isso, né? Qual é o tempo? Qual é a vontade de Deus? Escreva aquilo ali e peça a pessoa para assinar. Lembrando que no Antigo Testamento, quando um profeta falava alguma coisa e não se cumpria, ele era apedrejado, irmãos. Porque era alguma coisa muito séria falar em nome de Deus e essa profecia não se cumprir. Mas o segundo ofício, e prosseguindo, porque o nosso tempo ele corre, é de sacerdote. O que fazia um sacerdote? Um sacerdote, ele era da tribo de Levi. Ele era um levita. E ele trazia, então, esta mesma incumbência, mas ao contrário do profeta, ele levava as mensagens dos homens a Deus através do culto cerimonial, através da matança dos animais, através do cuidado das coisas do culto, através do cuidado também daquilo que era pertinente ao judaísmo, no ensino, na vida em comum, na santificação para com Deus. Note o seguinte, algo interessante. Para isso, né, para essa vida desse contato íntimo com Deus, deveria haver eleição. Ou seja, Deus é que escolhia
os seus ministros. Não é algo que vem do alto oferecimento. Ou seja, alguém que fala assim, olha, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, ou eu sou isso, ou é alguém está indicando, ou a minha família, um grupo está me indicando, mas vem de eleição e eleição divina, não é? Então, muito mais que um cargo de honra, né? As pessoas eram eleitas para serem sacerdotes, para trabalhar, para o serviço, para honrar a Deus e nunca serem honrados. A segunda visão é que essas pessoas precisavam ter vocação. E vocação, ou na vocação, está incluso aí o chamamento divino para esse ofício sacerdotal. Vocação, irmãos, não é só também uma aptidão para isso, mas vocação aqui é no sentido de que lá dos altos céus, Deus está chamando aquele que ele entende que deva cumprir aquele ministério para trabalhar na sua obra, na sua causa, na sua casa, para fazer aquilo que ele tem que ser honrado com aquele serviço. Isso que é vocação. Mas também, dentro desse ofício, havia a santificação, ou seja, a separação absoluta. Para o serviço divino, Deus exigia dedicação exclusiva. Deus exigia que aquele que fosse seu, fosse alguém que fosse separado, e ele então se tornava, aí está entre aspas, santo. Deveria trazer nessa condição de santidade, né? Atestada na testa, santidade ao Senhor. Deveria também ter perfeição moral, física, né? E por isso então Deus escolhia aqueles que não tinham máculas, sem máculas, mas também alguém que não, na área moral, né? Ele não era tocado pelos pecados, pelas concupiscências, e também uma visão espiritual da vida, do mundo, né? Ou seja, irmão, somente entrava nos santos dos santos aquele sacerdote que tivesse condições para esse encontro com Deus, porque Deus é tudo isso, era santo, é separado, e seria então um encontro em que as pessoas, ou o sumo sacerdote, teria uma purificação complicadíssima. E se esse não estivesse em condições, seria fulminado na presença de Deus. E seria um problema tirá-lo de lá, porque somente o sumo sacerdote poderia entrar. Então ele entrava ali com cordas amarradas na sua cintura. Como sumo sacerdote, então Cristo rompe todas essas barreiras. Ele então traz condições de estar lá dentro do Santo dos Santos, como o sacerdote que faz a vontade de Deus. Não precisaria partir de Cristo outro sumo sacerdote ou mais sacerdotes, mas nós, todos nós, que servimos ao Senhor, fomos chamados para ser esses levitas, esses sacerdotes, para, através de Cristo, que é o sumo sacerdote, entrar em comunhão com Deus e levar o seu povo a esta comunhão perfeita. Foi isso que Cristo nos proporcionou, esta perfeição. Jesus é o perfeitíssimo, e nós usamos o superlativo de novo, sumo sacerdote. Suficiente, mas também é eficiente,
para todos os seres humanos eleitos. E também ele é o próprio Cordeiro imaculado que foi usado como sacrifício. O que era, irmão, sombra no passado do trabalho do sacerdote, agora em Cristo é uma realidade ampliada. E agora nós entendemos que ele não é somente o sacerdote, mas também ele é o próprio animal que é colocado lá, a vítima que é colocada lá, que o seu sangue é derramado por nós de uma vez só, nunca mais precisaria de outro sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Cristo é o Cordeiro imaculado, ele é o resgate pelos nossos pecados. Aleluia, glórias a Deus. Mas em terceiro e último lugar, Cristo é o Rei. E o rei era o soberano, era o monarca. Mas para ser rei no Antigo Testamento, em Israel, precisava que o rei fosse ungido. E para que ele pudesse ser responsável pelo governo nacional, mas também ser o relações públicas e o chefe de Estado nas relações internacionais. A figura de um rei era típica, mas era também como que um protótipo de Davi e da sua descendência, onde viria o Messias, o prometido, que não se limitaria somente a Israel, mas abarcaria a intenção do governo de Deus entre todos os povos. Jesus Cristo, então, é o Rei especial e ele reina sobre os eleitos de Deus, mas também reina sobre toda a humanidade, sobre todo o universo. Aí Mateus fala que toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus nos céus e na terra. Ele é o nosso rei, é o rei do universo e nós devemos, na sua presença, nos prostrar e nos ajoelhar e simplesmente nos curvar à sua soberania, porque ele é o rei, ele é o Senhor. E é um reinado visível. Quando nós falamos de igreja militante, é aquela igreja em que nós trabalhamos, militamos, né? Esse reinado do Senhor, ele faz com que nós, como súditos desse Messias, trabalhemos o dia todo e toda a nossa vida para entendermos o que lá em Filipenses capítulo 2, dos versos 9 e 10 está falando. É um cântico antigo, mas que resume essa ideia de Cristo como rei, né? Fala o seguinte, olha, pelo que também Deus o exaltou. Cristo foi obediente até a cruz. Cristo fez o seu papel, se encarnou, se humilhou. Mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que expressão bela. Jesus Cristo é o Senhor, é o meu Senhor, é o seu Senhor, é o nosso Rei. Cristo, irmãos, é o Rei, e ele tem um reinado sem fim. E as nossas almas, as nossas vidas, o universo, as almas dos ímpios, tudo isso pertence ao Senhor Jesus. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe você, irmão, irmã, rica e abundantemente. Essas três verdades nós vamos nos próximos encontros, nós vamos conversar mais profundamente sobre eles. Amém. Eu quero agora com vocês sempre passar aquela nossa avaliaçãozinha, né? Jesus, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, exerceu 3 ofícios, né? E como eu falei que eram os intermediários. Quais são eles? Essa é fácil, né? Essa nem vale bala juquinha, né? Porque é muito fácil. Quais são esses 3 ofícios?
Agora, a segunda é para você pensar um pouquinho. Eu quero que você cite, né, fale sobre as diferenças entre Jesus, que é o sumo profeta, e o profeta humano, né, no exercício desse ofício profético que Jesus tem também. Tá bom, irmão e irmã? Então, essas são as perguntas para a nossa avaliação. Vamos passar agora, queridos, para a nossa segunda parte, que é a oração. E nós sempre temos pedidos de oração sobre a IPB, seu sínodo, seus pastores, presbíteros, diáconos, suas autarquias, sobre todas aquelas igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, sobre a nossa igreja, a Igreja da Fontinha, seu conselho que nós teremos agora nessa sexta-feira, amanhã, reunião, sobre a nossa junta diaconal, as sociedades, o coral, seus membros de maneira geral, sobre a congregação da nossa igreja da Fontinha, lá do Valqueiro, Carlos Augusto, o Nélio e os outros irmãos e irmãs que estão lá trabalhando ainda nessa pandemia. Pedir pela nossa irmã Neucina, Carli, Márcia, Marúcia, Sônia Abreu, Sônia Matos, Neuza, Simone, Neuza Magalhães, irmãs que sempre estão pedindo para que nós oremos por elas. Nós citamos o nome, irmão, porque elas nos mandam e-mails, nos mandam um zap. Olha, pastor, ore por mim. Você quer que o seu nome saia aqui? Então nós pedimos também para que você mande o seu zap com o seu pedido de oração. Se integre a esse grupo de estudo da palavra do Senhor. Nós temos alguns pedidos aqui especial que sempre estão nos chegando, como da nossa Sandra Patitucci, do Carlos, que pede pelo Salvador Patitucci. A nossa irmã Sandra pede pela sua saúde física, emocional, pede pela sua filha Vanessa, o Carlos pede pelo seu filho Sérgio, né? A Neuza pede pela Simone, pelo Betinho, pela sua vista, pela sua saúde. A nossa irmã Dalva pede pelas suas dores, para que Deus alivie essas dores. Pede pelo seu filho, pelo tratamento que o seu filho está fazendo, por toda a sua família. Nós temos pedido pela Dulce do alongamento, pelo Gerry Tomé, para que Deus abençoe na sua saúde, para a Vera, da nossa igreja, nossa irmã Vera, né, que fez cirurgia, está em recuperação, pela Natália, pelo pastor Marcelo, que tivemos notícia dele, né, está ainda em estado estável, pela secretária do cardiologista da irmã Sônia, pela nossa irmã Helena, Deise, pelo Aurélio, pela Vanessa, filha da nossa irmã Sandra Patitucci, e são muitos outros pedidos, e nós aqui fazemos a transmissão desse nome para orar por eles, mas queremos dizer com os irmãos que todos os pedidos, que assim que os irmãos já fazem esses pedidos, nós já colocamos ele no nosso jardim de oração, já participamos a Deus imediatamente desse pedido, assim que tomamos notícia, já clamamos ao Pai, mas ele já está sendo orado por um grupo grande de irmãos, de pastores, e queremos então tranquilizar você. Mas queremos agora orar com você. Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus em oração neste momento. Querido Deus e amado Pai, na tua presença estamos, suplicamos pela tua intervenção, suplicamos que o Senhor seja com o teu povo,
com a tua casa, Senhor, com todos esses pedidos de oração, com todos aqueles que lutam na tua presença, para que, Senhor Deus, a tua presença possa ser conciliadora e a tua vontade possa, Senhor, nos trazer bênçãos sobremaneira na nossa casa, na nossa família, Pai. E nós que entendemos que o Senhor é profeta, sacerdote e rei, são ofícios do teu Filho, Cristo Jesus, na nossa vida, Pai. Nós então nos subjugamos à tua vontade, pedindo que essas bênçãos nos alcance, Pai. Seja com aqueles que estão enfermos, que estão em tratamento, seja com aqueles que tratam essas pessoas, dá recursos, dá provisão, Pai, para que o teu povo possa ser tratado, possa ser curado, não por mãos humanas, mas pelas tuas mãos. Seja, Senhor Deus, com aqueles que estão cansados, estão com problemas nos lares, Pai, no casamento, problemas entre familiares, Senhor Deus, seja com as famílias da tua igreja, Pai. Seja, Senhor Deus, com aqueles, Senhor, que estão nesse período sem forças para até se levantar da sua cama, Pai, desanimados, Senhor Deus, vitimados, Pai, nesta pandemia. Cura, levanta, dá forças, dá ânimo ao teu povo. Mostra que o Senhor se faz presente, é presente em nossas vidas, Pai. Seja conosco, nos dá uma noite na tua presença e seja agora especialmente com aquele que te clama, com aquela que te clama, Pai, para que receba do Senhor a bênção que é procurada, que é pleiteada pelo teu servo, pela tua serva, Senhor. Seja conosco, seja com a tua igreja, nós assim oramos em um nome do Senhor Jesus, na força, na consolação do Espírito Santo. Amém. Amém, irmão. Amém, irmã. Recebei a bênção, que é bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o profeta, o sacerdote, o nosso Rei, que as doces consolações do Espírito Santo e a presença também do nosso Pai, Deus onipotente, que o triuno Deus esteja na sua vida, na sua casa, desde agora e para sempre. Amém. Amém, irmão. Amém, irmã. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Até então, domingo, tenha uma quinta-feira abençoada por Deus, uma noite de paz abençoada na presença de Deus. Amém.